Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de estatística do Dascados. Nessa aula nós vamos falar sobre distribuições de probabilidade, mais especificamente sobre a distribuição normal. Então os tópicos a serem estudados serão distribuição normal de probabilidade e também vamos aprender a utilizar a tabela Z. Bom, a distribuição normal de probabilidade é a mais importante distribuição de probabilidade para variáveis aleatórias contínuas. A curva normal ela se assemelha a isso aqui, essas curvas aqui representadas nessas cores azuis, onde a média está no centro e o desvio padrão cresce conforme essa curva fica mais alongada. Então, veja, essa curva mais clara ela tem um desvio padrão menor do que uma curva mais alongada. Muito bem. Para a gente poder trabalhar com a curva, com a distribuição normal, uma técnica bastante utilizada é calcular o valor z, ou seja, padronizar as variáveis. E padronizando as variáveis, como já vimos no vídeo anterior, nós identificamos a quantos desvios padrões cada observação está da média. Então, quando nós fazemos z, calculamos z, a observação menos a média das observações sobre o desvio padrão, a gente padronizou a variável e o valor z indica a quantidade de desvios padrões afastados da média que essa observação está. Então, z igual a 1 significa que a observação está a 1 desvio padrão da média. Z igual a menos 2 significa que a observação está a 2 desvios padrões antes da média. Certo? E aí, nós conseguimos, utilizando a tabela z, determinar a probabilidade de uma ocorrência dentro de um intervalo, né? Ou ver qual que é essa área aqui, essa área de probabilidade, certo? Então, por exemplo, se eu quiser ver qual a probabilidade de encontrar um evento entre a média e z igual a 1, ou seja, na média ou até um desvio padrão para cima, nesse intervalo aqui, né, onde o z vale 1, nós vamos lá na tabela z, que se assemelha com isso aqui, e nós vamos buscar 1,00, que dá 0,3413, o que significa que essa área aqui é de aproximadamente 34,13%. Então a probabilidade de encontrarmos um número entre, ou uma observação entre o zero, né, que é a média, entre a média e até um desvio padrão acima dela, é de 34,13%. E se eu quisesse, qual a probabilidade de encontrar uma observação acima do um desvio padrão, né? Acima de um desvio padrão? Aí é justamente o que? Bom, acima da média nós temos 50% das observações, sendo que 34% é até um desvio padrão. Então, acima de um desvio padrão, a probabilidade de encontrar uma observação é de 15,87%. Muito bem, vamos fazer dois exemplos aqui. O primeiro é o seguinte: uma empresa de refrigerante é multada toda vez que o volume contido na garrafa for maior do que 2 ml acima ou abaixo do especificado na embalagem. O volume contido nas garrafas se comporta como uma distribuição normal, com média sendo o valor contido na embalagem, e desvio padrão 1 ml. Qual a probabilidade da empresa ser multada se um fiscal medir o conteúdo em uma garrafa aleatória? Tentem resolver esse exercício. Bom, muito bem. Então, quais as informações importantes aqui, né? Nós temos que a média é justamente o valor especificado na garrafa e que o desvio padrão é 1 ml. E a empresa é multada toda vez que o conteúdo na garrafa for mais de 2 ml acima ou abaixo do valor especificado. E note que 2 ml é exatamente 2 desvios padrão. Então, as garrafas que são multadas são essas daqui na área cinza, que estão abaixo de 2 desvios padrões da média, e essas na outra área cinza em cima, que estão acima de 2 desvios padrões da média. Bom, vamos calcular essa probabilidade então. Vamos buscar na tabela Z qual que é essa área aqui entre a média e 2 desvios padrão. Então vamos buscar o 2,00, que é 47,72, ou seja, 47,72% de ter algo nessa região. Portanto, para calcular a quantidade na região cinza, né, nós pegamos e fazemos 50 menos
47,72, que dá 2,28%, que é a probabilidade de se encontrar algo nessa região. Como há uma simetria na distribuição normal, aqui nós também temos algo em torno de 2,28, então nós temos que somar essa probabilidade, né, de estar abaixo de 2 dígitos padrão e acima de 2 dígitos padrão, que dá 4,56%. Uma informação importante, até a gente pode memorizar esses números, dentro de um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo, ficam 68% dos dados aproximadamente. 2 desvios padrão para cima e 2 desvios padrão para baixo ficam 95% dos dados. E 3 desvios padrão para cima e 3 desvios padrão para baixo fica 99,7% dos dados. Por isso que nós vimos num vídeo anterior que um dado acima de 3 desvios padrão, abaixo de 3 desvios padrão, eles podem ser considerados um outlier, porque a probabilidade de ocorrência de qualquer um deles é de aproximadamente 0,15% para cada um. Ou seja, a probabilidade de ocorrência de qualquer um deles é de 0,3%, por isso que seriam outliers. Bom, vamos fazer um segundo exemplo aqui. O tempo que Mônica demora para ir ao trabalho se comporta como uma distribuição normal, com média de 45 minutos e desvio padrão de 5 minutos. Calcule com quanto tempo de antecedência Mônica deve sair de casa para chegar no horário em pelo menos 90% dos dias. Tentem resolver, usem a tabela Z para consultar os valores e já fazemos o gabarito. Muito bem, quais são as informações importantes aqui? Nós temos uma distribuição normal com média de 45 minutos e desvio padrão de 5 minutos. Então, e ela quer o quê? Chegar no horário em 90% dos dias. Isso significa que ela quer que 90% dos dias estejam aqui antes, né, desse Z. Então, só pode ter uma área de atraso aqui de, no máximo, 10%. Então, aqui é o atraso. Então, queremos saber com qual antecedência ela deve sair de casa. Bom, vamos olhar na tabela Z o que? Eu preciso de uma área de 40% aqui, porque eu quero que aqui seja no máximo 0,1. Para que aqui seja no máximo 0,1, aqui tem que ser 0,4 no máximo. Então, vamos olhar aqui, a área, aproximadamente 40%, ocorre quando o Z vale quanto? Olhando aqui, 1,28. Então, o Z vale 1,28. Vamos achar, então, quanto tempo de antecedência a Mônica deve sair. Então, o Z é a observação menos a média sobre o desvio padrão. A média e o desvio padrão são dados. Então, a gente substituindo na fórmula, a gente acha que Mônica deve sair com 51 minutos,4 de antecedência. Bom, por enquanto era isso, pessoal. Muito obrigado. Convido a vocês a entrarem no nosso site www.dasclaus.com.br para conferir mais vídeos e marcar uma aula com nossos professores para se preparar melhor para a sua prova. Desejamos uma boa prova a você. Abraço!